Você já conhece o livro de Apocalipse? Sabe o que ele significa? Se você ainda não sabe, já presta atenção nesse vídeo, porque aqui você vai aprender sobre tudo. Hoje vamos estudar o capítulo 1. O livro inicia pelo seu título. O que quer dizer o título Apocalipse? Apocalipse é justamente a revelação da mensagem do fim que foi dada por aquele que veio do céu para aqueles que moram aqui na terra. Então, aquele que veio do céu revelou para os homens aquilo que ia acontecer no futuro. Isso é basicamente o significado do livro de Apocalipse, mas vamos ver isso na prática. Então, capítulo 1, o livro ele começa falando do título, fazendo uma apresentação do que significa aquela mensagem. Então, o título de Apocalipse, ele se divide em duas partes. Então, ela tem o título e tem a bênção. Então, ela revela, apresenta o que significa o livro de Apocalipse e ele abençoa aquelas pessoas que conseguem ler o livro de Apocalipse, justamente porque o livro de Apocalipse é um livro escrito em códigos, em símbolos. Então, vamos ver? Então, o título ele vai estar lá no versículo 1 e 2. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre o título de Apocalipse. Neste livro estão escritas as coisas que João Batista revelou, e a palavra lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos aquilo que precisa acontecer logo. João Batista enviou o seu mensageiro para que, por meio do mensageiro de João Batista, o seu servo João, lá no futuro, soubesse dessas coisas que deveriam acontecer no futuro. Então, as coisas que foram reveladas para a pessoa que estava lá no futuro. Servo João é um título que foi dado para Paulo por ser o mensageiro agraciado pelo Cordeiro para revelar estas palavras. Então, o nome do autor do livro é João, só que esse João é um título para os guerreiros espirituais. Então, o João que recebeu o título lá atrás teve a missão de revelar esta mensagem para aquele que receberia o título de João lá na frente, pois esta mensagem falava a respeito das coisas que aconteceriam na época daquele João lá do futuro. Para quem quiser saber o futuro que nós estamos hoje, onde a era da internet, onde tudo é permitido, tudo é livre, tudo é possível e tudo se pode fazer. Não existe nada que restringe aí as vontades do ser humano. E quando eu digo vontades, eu falo sobre tudo. Então, já que a gente viu o versículo 1 e o 2, então a gente vai ver aqui, ó, tanto os profetas do Velho Testamento como os escritores que são batizados geralmente começavam com seus livros com uma afirmação sobre o seu conteúdo. Então, Isaías, no capítulo 1, versículo 1, ali diz quem era Isaías e fala para quem que ele, quando que ele escreveu a sua mensagem e a respeito de quem seria para dirigir aquela mensagem. Nós temos Jeremias também, Ezequiel, nós temos Marcos, são todos aí escritores ou profetas que eles tinham a sua mensagem revelada e tinham a introdução a quem ela era direcionada. Então aqui nós vemos João, quando ele escreveu, ele caracteriza, então ele coloca aí uma característica do livro de Apocalipse como revelação, como profecia. Então, que como nós vimos, tem a função de fortalecer as igrejas. Que igrejas são essas? Elas foram direcionadas fisicamente às igrejas da Ásia daquele tempo. As igrejas aí de Esmirna, Tiatira e outras igrejas. Só que isso como nós vimos no começo, o livro de Apocalipse, ele não é direcionado para aquela época, ele é direcionado para a nossa época, então para o futuro. Então ela foi escrita para as igrejas da época, só que nós temos que entender que a igreja da época era uma representação que significava nós, a igreja espiritual do futuro. Então as igrejas que são direcionadas, elas são períodos históricos. Então o desenvolvimento da igreja no tempo até chegar a nós no futuro, onde nós seríamos aí a geração mais necessitada do Criador, mais necessitada da vinda do Messias, a geração mais pecaminosa, mas também aquela geração que ia abrir o livro de Daniel, assim como foi revelado para ele que a mensagem seria selada e seria aberta no tempo do fim. Nós somos essa geração em que o livro é aberto. Então, apesar de nós sermos a geração afundada em pecado, nós somos o período histórico da igreja para quem as cartas são direcionadas. Então, ele direciona as igrejas físicas, representando o período da igreja espiritual, o que dá autoridade aí ao livro de Apocalipse. Então, ele foi a única que fez a revelação, e a revelação histórica, então, dá autoridade aí de ser a única coisa que conhece o futuro. E a Bíblia diz ali, o Criador diz, quem falou sobre estas coisas no passado? E quem deles acertou alguma coisa? Se algum deles é capaz de fazer profecias do futuro, traga-o à minha frente, que eu quero colocá-lo à prova. Então, a única coisa que é capaz de fazer profecias a respeito do futuro é a própria Bíblia, que é a palavra do Criador. E o Apocalipse, ela é prova aí que essa profecia, ela é exata. Vamos continuar aqui estudando? Depois a Bíblia apresenta o meio pelo qual a revelação é concedida. Então, qual que é o meio? Através do Cordeiro, através de João Batista, aquele que morreu na cruz e que pela sua palavra, a pregação do Evangelho, o mundo pôde ter acesso ao reino espiritual. Então, através da mensagem que veio do céu, então João Batista recebeu a revelação da mensagem que veio do céu e através dele, ele deu aos homens. Então aqui, ó, a palavra deu a sua mensagem para João Batista e de João Batista para o mensageiro e do mensageiro para João que está lá no futuro. E de João a mensagem seria revelada para toda a igreja do Cordeiro. E o livro de Isaías, o livro de Salmos, os livros dos profetas, eles falam sobre a cidade de Jerusalém que seria reconstruída, sobre a Sião celestial, sobre o povo santo, o povo separado, que é as muralhas de Jerusalém, que é o povo da circuncisão física lá de trás, que eles abandonaram seu Criador. Então, eles foram rejeitados assim como eles rejeitaram o Pai. E nós que somos a igreja espiritual, que adoramos o Pai pela fé, a fé na sua palavra, nós é que recebemos aí essas bênçãos. Então, de João, a mensagem vem para nós, a igreja verdadeira. Então aqui, a segunda parte é a parte da bênção. A primeira parte apresentou o livro, então esse é o título. Aí a segunda parte do título é a bênção, que complementa o título. Então ele explica o que é o livro e ele diz, felizes, para vocês que conseguem ler o livro, para vocês que conseguem entender
Porque a mensagem ela é revelada para o povo da palavra, o povo prometido. Então, se vocês conseguem ler, ouvir aquilo que está dentro do livro, então vocês são o prometido. E ali diz, bem-aventurados aquele que lê. Então, no texto grego, na Septuaginta, que é de onde nós temos a palavra e a revelação da palavra, lá está escrito no singular, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a mensagem da palavra. Então, uma pessoa, ela recebe a mensagem através do Espírito Santo e através dela, outras pessoas no individual, elas leem e ouvem. Então, através de um grão, produziu 100, e desse 100 produziu 60 cada um, e do 60 cada um produziu 30 cada um. Então, começa com um e multiplica várias e várias vezes a pregação da mensagem. Então aqui, nós temos que lembrar que na antiguidade os livros eles eram raros e a igreja, seguindo a prática das sinagogas, então as igrejas que se iniciaram aí da pregação de João Batista, do Cordeiro do Evangelho, elas seguiam aí o modelo judaico, o modelo das igrejas dos judeus, das sinagogas. Então, após receber os livros que vieram de João, de Paulo, de Pedro e dos outros pregadores, ela fazia a leitura desses livros em público. Lembrem que naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, não tinha vídeo, então nem todo mundo tinha a sua cópia da Escritura. E todas aquelas pessoas que tinham a sua cópia da Escritura, elas liam as Escrituras em público para as pessoas. E aqui a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as Escrituras. Então, aqueles que leem. Para uma pessoa ler, já era raro ela ter uma cópia do livro. Então, se ela tivesse uma cópia do livro e ela lesse para as outras pessoas isso, ela ia estar pregando isso para um monte de pessoas que estariam ouvindo aquela leitura pública da palavra. E bem-aventurados seriam aquelas pessoas que estariam ouvindo a pessoa fazendo a pregação. Então aqui, era dessa forma que aqueles batizados pela mensagem da palavra tomavam conhecimento da mensagem da palavra. Dificilmente alguém possuía alguma cópia particular. Por isso, a bênção vem sobre aquele que lê publicamente e sobre aquela igreja que se reúne para ouvir a leitura dessa palavra. Então nós temos, portanto, a informação de que o Apocalipse tinha como objetivo principal ser ouvido. Justamente isso. O objetivo principal do livro de Apocalipse é ser ouvido pelas pessoas, porque ele revela aí tudo o que aconteceria no tempo do fim. E o importante não é apenas ouvir, mas também guardar, com o sentido de observar, de viver aquilo, de pregar aquilo, praticar, colocar em prática o ensinamento que vem do Apocalipse, o ensinamento daquilo que está escrito. Aí, o livro, ele abre, ele faz a introdução, apresentando o título, abençoando aquele que fala sobre aquilo que está escrito e sobre aquelas pessoas que ouvem aquilo que está escrito. Aí nós vamos lá para o versículo 4 e versículo 8. Então, essa carta de abertura, para apresentar aquilo que vai ser dito, ela está dividida em duas partes. A saudação, que vai do versículo 4 e 5, e uma tripla expressão de louvor, no versículo 5 e no versículo 8. Então aqui, a saudação, versículo 4 e 5. Vamos ver qual que é aqui o versículo, capítulo 1, versículo 4 e 5 de Apocalipse. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na Ásia, que a glória e a paz lhe sejam, que a salvação e a paz lhe sejam dadas da parte da palavra, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 pensamentos, então das 7 pessoas que estão diante do seu trono, e da parte de João Batista, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Então aqui, a introdução, a carta de abertura do Apocalipse, ela fala aí qual que é o objetivo do livro, e ela abençoa aí aquelas pessoas que recebem a mensagem através dos seus olhos e ouvidos, e ela faz uma apresentação aí, dedica bênçãos do céu àquelas pessoas que estão recebendo a mensagem aqui na Terra. Então aqui, ela apresenta o remetente, aquele que escreveu a mensagem. Então ele não é o autor da mensagem, mas aquele que foi utilizado para escrever como ferramenta para que essa mensagem se tornasse física e chegasse até o destino final, ao destino que era tido como objetivo. Então, João, no versículo 4, ele é apresentado como o escritor do Apocalipse e os destinatários, também as 7 igrejas, então escrito por João, para as 7 igrejas que estão no futuro. A saudação ela é feita com os termos graça, que nós sabemos que a graça significa salvação, então Paulo dedicou salvação para lembrar o pensamento, reforçar o espírito que o objetivo do livro de Apocalipse é a salvação, então o entendimento dessas palavras e deste texto sagrado, o objetivo final é a salvação, e também a paz. Por quê? Porque a paz é o evangelho de paz do Cordeiro. O Cordeiro disse, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá, uma falsa paz. Eu dou a paz verdadeira. Então aqui, nós temos aqui, ó, o primeiro, ele é caracteristicamente daqueles que são batizados pela mensagem palavra. Nós temos aqui, ó, a saudação é feita com os termos graça, que significa salvação, e paz. Charis, que significa graça em grego, e Irene, que significa paz no grego. Então o primeiro termo, charis, ele é caracteristicamente uma crença daqueles batizados, porque somente aqueles que acreditam no Cordeiro e no que ele veio fazer aqui na Terra, no seu sacrifício, é que eles acreditam que são salvos pela graça. Então ele é uma característica aí daqueles que acreditam no sacrifício do Cordeiro. Lembrando que a salvação ela é vinda aos homens através de João Batista, o Cordeiro, possibilitando a salvação. Isso está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. E sendo a base da vida do batizado, daquele que acredita no Cordeiro. Romanos, capítulo 5, versículo 2. E o segundo termo, eirene, que significa paz, ele vem do judaísmo, sendo a tradução da palavra hebraica shalom.
que é um desejo de que a bênção da palavra, o texto sagrado, se manifeste na vida física da pessoa, na vida espiritual, na vida mental, resumindo, em tudo que a pessoa é. Nessa época, tal saudação já era uma característica dos escritores do Novo Testamento. Assim como nós vemos ali no texto de Efésios capítulo 1, versículo 2, Colossenses capítulo 1, versículo 2 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Quem envia a salvação não é João, o escritor de Apocalipse, visto que ele é apenas um instrumento, uma ferramenta. A saudação é enviada do céu, pelo próprio Criador. Então, a palavra, que é quem enviou o Filho, o Criador, João Batista, o Cordeiro, através do seu Espírito Santo, está abençoando, enviando a salvação, de salvação e paz àquelas pessoas, a nós, a igreja que recebe a mensagem do Cordeiro e que é batizada segundo a mensagem da sua palavra que ele revelou aos seus servos lá no passado, mas que tinha o objetivo de chegar em nós aqui no futuro. A palavra, aquele que é, que era e que há de vir, como está lá no versículo 4. Para tal expressão, João, o escritor, ele tem como base Êxodo 3, versículo 14. A palavra é o eternamente eu sou, que não tem fim. Eu sou pronto. Eu não tive começo, não vou ter fim, eu apenas sou. Então, quando nós temos aqui a palavra, a expressão aquele que é, que era e que há de vir, então o Cordeiro que morreu na cruz, ele existe hoje, ele sempre existiu e ele há de vir. Então ele há de vir nos buscar, aquele que vive para sempre, que é a palavra. Então a palavra, essa palavra aqui que a gente conhece, que se tornou carne lá no passado, para que nós aqui do futuro hoje tivemos a prova de que essa palavra, que ela é verdadeira e que ela existe hoje, e ela não vai passar, assim como diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, o texto sagrado, não passarão. Então, aqui nós temos a ênfase em Êxodo, aqui no capítulo, no versículo 4, ela não está tanto, ela não está se concentrando, não está dando foco na eternidade da palavra, quanto na sua ação. Ao falar que a palavra era, e ela também virá, o escritor, ele quer focar que ele é atuante e que ele está presente diretamente em toda a história, tanto lá do passado, como no tempo dele, que estava escrevendo a carta, e que no futuro ele virá, porque ele existe no passado, no presente e no futuro. Então, no passado ele existia antes do Apocalipse ser escrito, ali no Apocalipse sendo escrito no presente, ele já existia e ele também haveria de vir. Então aqui nós temos uma passagem que o Cordeiro ele diz, meu pai trabalha até agora e eu também. Então ele que é o pai que veio do céu se tornou carne por causa de nós, os seus filhos, ele existia no passado, ele trabalhou na história da humanidade desde o passado, ele estava trabalhando naquele momento no plano de redenção e ele também haveria de vir, porque naquele tempo, enquanto ele estava trabalhando ali, enquanto o Apocalipse estava sendo escrito, ele estava trabalhando até aquele momento. Então até aquele momento ele tinha uma missão para concluir e nós sabemos que ele concluiu essa missão e graças, glória, a ele ter terminado essa missão lá naquele tempo, hoje nós podemos ter acesso a tudo isso que aconteceu e esperar, porque ele vai vir. Então aqui nós temos aqui, ó, só um momentinho, e ele levará a cabo todo esse plano. Ele atuou na história da humanidade e ele virá. É importante notar que a tradicional, a esperada segunda vinda de João Batista, em toda a sua glória, ela é vista aqui como a vinda da palavra. Lembrem que Isaías, lá no capítulo 40, ele diz, a palavra há de vir. Então, o mensageiro foi na frente da palavra. O mensageiro que deveria pregar o evangelho, falar das coisas que deveriam acontecer, ele deveria vir na frente da palavra. E aqui, a Bíblia está dizendo exatamente isso. Ela está comparando a segunda vinda de João Batista com a vinda da palavra. Então, Isaías diz que deveria vir na frente da palavra, a palavra que viria em glória, deveria vir o mensageiro. Então, nós sabemos que o mensageiro já veio e que agora, essa segunda vinda que nós estamos esperando, é a glória desse mensageiro, porque antes ele deveria vir como mensageiro e depois ele deveria vir em toda a sua glória. Consegue entender isso? Talvez, com isso, coloca-se o foco no desejo de julgar aqueles que perseguem a igreja. Através disso, aqui nós vemos que o livro de Apocalipse, o foco do livro de Apocalipse é julgar aqueles que são contra a igreja. Então a igreja ela é o corpo do Cordeiro, ela é o corpo daquele que batiza, e aquelas pessoas que são contra esse evangelho, então elas recebem o julgamento do Apocalipse. O foco do livro de Apocalipse é apresentar a destruição para sempre, porque o livro dos profetas, ele diz que na nova terra não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrima, o mal não existirá, e o Criador tirará para sempre aí a maldade e as maneiras do ser humano pecar contra ele. Então o objetivo do livro de Apocalipse é mostrar que tudo isso vai se cumprir. Então aqui nós temos o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? São os 7 espíritos que estão diante da palavra. E o que é o Espírito? O Espírito é o pensamento. Se nós vermos aqui esta Bíblia, qual que é o espírito desta Bíblia? A essência desta Bíblia? Ela só existe enquanto ela estiver no meu pensamento. A partir do momento que eu queimo essa Bíblia e ela desaparece, a única coisa que vai restar dessa Bíblia é aquilo que nós chamamos de lembrança, de memória, de pensamento. Então, se ela foi uma boa Bíblia, ela me acompanhou, passou alguns momentos comigo, eu vou ter lembranças boas dela. Mas se por algum motivo, digamos aqui na prática, que ela não foi tão útil na minha vida, então eu não vou ter boas memórias dela. Então, quando ela deixar de existir na minha vista, na minha vida física, em pouco tempo ela desaparece do meu pensamento. Então saibam que o espírito de qualquer coisa, seja ela material, física, que tenha vida própria ou não,
Tudo isso tem espírito, tem um pensamento, tem uma memória. Então, quando a Bíblia fala espírito, ela está falando o pensamento a respeito daquela coisa. Então, saiba que quando ela diz 7 espíritos, ela está dizendo 7 pessoas, 7 pensamentos, a memória de 7 pessoas que estão diante do Criador da Terra. E nós sabemos que esses 7 anjos, eles são aí os anjos que nós vamos estudar mais para frente aqui no livro de Apocalipse. São os 7 mensageiros que tocam aí as 7 trombetas do Apocalipse. Os 7 anjos que abrem aí, derramam as 7 taças, as 7 pregações do Evangelho aí sobre a Terra. Então, esses 7 espíritos são 7 pessoas que cumpriram o seu dever para com o Criador, para com a palavra aqui na Terra, e que lá no futuro, na eternidade do Criador, elas estão diante do Criador da Terra. Por isso que lá nós recebemos a saudação da palavra, a saudação de João Batista e a saudação dos 7 espíritos. Então, a palavra e João Batista, que é o Cordeiro, eles são os mesmos. Então, é uma só pessoa. E os 7 espíritos, eles são 7 pessoas que cumpriram o papel de servos do Criador aqui na Terra e que elas receberam um papel de destaque lá no céu. E elas estão aí fielmente diante do Criador de toda a Terra, porque ele lhes deu um lugar de destaque devido ao trabalho que elas realizaram aqui na Terra, nesse tempo que nós chamamos de hoje, de presente. Continuando aqui, maneira diferente. Não, algumas pessoas pensam que é uma maneira diferente de falar do Espírito Santo, mas não tem nada a ver. E também não tem nada a ver com o número 7, que ele é altamente simbólico, pois representa a totalidade, plenitude, número perfeito. A Bíblia não diz que isso é um número perfeito, ela diz que os acontecimentos que giram em torno do número 7, eles são perfeitos porque ele vem do Criador. Mas o número 7 ele não tem nada a ver. O número 7 é só um número. O que importa são os eventos por trás do número 7, e não o número 7 propriamente em si. Assim como nós vemos o sábado e outros eventos que giram em torno do 7º número, e não o próprio número 7 que seja importante. Então nós temos aqui grande heresia. Pessoas dizem aqui, portanto, o Espírito Santo é plena palavra, em nada inferior ao Pai. As pessoas que dizem isso nem sabem o que é o Espírito Santo. 7 espíritos que estão diante da palavra são diferentes do Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra, o texto sagrado que o Criador lá do céu deu para os homens aqui na terra. Então, se a palavra vem dele que é santo, então aquilo ali é o Espírito Santo. E os 7 espíritos que estão diante da palavra do Criador, eles só estão lá porque eles receberam e guardaram e colocaram em prática o Espírito Santo que o Criador enviou. Mas não que eles são o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo é o texto sagrado. E os 7 espíritos são as 7 pessoas que aceitaram a mensagem do Espírito Santo e elas passaram a sua mensagem à humanidade. Porque o objetivo do Espírito Santo ser dado aos homens é para que ele seja conhecido por todas as pessoas e as pessoas venham ao arrependimento. Então nós temos aqui, João Batista, no versículo 5, os qualificativos que aparecem para João, as qualidades de João que aparecem no versículo 5, elas são importantes para os ouvintes, elas dão credibilidade e conforto àqueles que ouvem. Fiel testemunha. Então por que ele é fiel testemunha? Porque até o fim ele não teve pecados e ele testemunhou das coisas que ele ouviu de seu pai, que foi quem o enviou a palavra. Ele testemunhou fielmente através da sua vida até o fim. Por isso que ele é chamado de fiel testemunha. O versículo 5 apresenta João, o Cordeiro, como companheiro daqueles que estavam morrendo por causa do testemunho do seu nome. Versículo 6 e versículo 9. João também, que é João Batista, o Cordeiro, ele testemunhou a verdade da palavra e também foi morto pelos romanos. Nós vemos aqui em João, capítulo 18, versículo 33, 19 e 16. E temos aqui também o capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. A palavra testemunha traduz o grego de martos, que vem aí a palavra mártir. Nesta época, a palavra já estava sendo assumida num sentido técnico da palavra. Então, vamos ler aqui de novo a palavra testemunha. Lembrem que ele é a fiel testemunha. E a palavra testemunha, ela vem do grego martos, que é de onde vem a palavra mártir. E para quem não sabe quem é mártir, mártir é aquela pessoa que ela defende a sua ideia com a sua própria vida. Então ela fala algo para as pessoas não gostam daquilo que ela fala, só que ela não volta atrás, ela assina embaixo aquilo que ela escreveu, mesmo ao custo de que aquelas pessoas que não gostaram daquilo que ouviram tirem a sua própria vida. Isso é um mártir, ele é um cordeiro, ele não se defende diante da morte. Então, ali o versículo 5 diz que o cordeiro, João Batista, ele é a fiel testemunha, então ele é o fiel mártir, aquele que defendeu a sua pregação, o seu evangelho com a sua vida. Ele não se defendeu, ele deixou que tirassem a sua vida dele. Então, nessa época, essa palavra mártir, testemunho, ela estava sendo assumida por aqueles que mataram o cordeiro, o evangelho, como um sentido técnico. Não, você é uma testemunha, então isso não importa muito. Testemunha é uma coisa que dá pra gente deixar de lado. Se perdeu essa palavra, não. Nós temos que defender a mensagem do evangelho com a nossa vida. Isso não é mais ensinado pelas pessoas nas igrejas. Hoje nas igrejas está sendo ensinado aquilo que as pessoas querem ouvir. Então aqui nós temos muitas vezes o testemunho de João Batista, ele levava ao martírio. Resumindo, corrigindo, o testemunho da palavra do evangelho do Cordeiro, ele sempre levava aqueles que testemunhavam ao martírio, à morte. Eles defendiam aquilo que eles falavam sobre o Cordeiro com a sua própria vida, sem agredir ninguém. Só que eles davam a sua vida como prova da fé daquilo que eles falavam. Nós somos chamados também, se necessário, a viver essa dimensão do testemunho espiritual. Hoje nós somos chamados a defender, a dar testemunho dessa palavra. Só que o livro dos profetas, ele diz, como que as pessoas vão se arrepender se ninguém pregar? E como que as pessoas vão pregar se ninguém estudar, se ninguém acreditar?
Então, antes nós temos que acreditar na mensagem e depois pregar para que as pessoas ouçam esse testemunho. Isso é uma coisa difícil. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre uma apostasia, um engano que viria ao mundo. Então hoje nós temos pastores, nós temos profetas, mas a Bíblia diz que eles são falsos pastores e falsos profetas, porque só haverá um rebanho e um pastor que pregará a mensagem verdadeira e será testemunho para as nações, será testemunho para todas as nações. Então aqui a gente já vê, as pessoas não recebem testemunho porque houve um engano, mas a Bíblia diz lá no livro de Daniel, e também fala aqui no próprio Apocalipse, como nós vamos estudar mais para frente, que esse engano ele seria revelado no final dos tempos, e aqueles que contaram esse engano, eles seriam revelados para todo mundo. Não perca e continue assistindo aí esse canal até o fim. Nós temos aqui, ó, primogênito dos mortos, manifesta o destino daqueles que acreditam em João e têm morrido por isso. A morte não é o fim. Como João ressuscitou, João Batista ressuscitou, a palavra ressuscitou o nosso Criador da morte, todos que professam o seu nome, dão testemunho, são martirizados pelo seu evangelho, eles também ressuscitarão no dia do juízo. Esta mensagem é de grande importância para aqueles que estavam ou iriam passar por sofrimento. Imaginem vocês, hoje nós que somos as 7 igrejas do tempo do fim, nós recebemos aí o sofrimento espiritual. Só que naquele tempo, os discípulos, os alunos, os seguidores do Cordeiro, eles recebiam o sofrimento carnal, o sofrimento na pele. Eles perdiam o pescoço, eles eram crucificados de cabeça para baixo, eles eram perseguidos, eles eram mortos à espada, queimados no fogo. Imaginem então que o livro de Apocalipse ele é um livro de conforto. Olha, se vocês quiserem pregar a mensagem como eu preguei, vocês vão sofrer as mesmas coisas que eu sofri. Se eu fui crucificado na cruz, vocês também vão ser crucificados da mesma maneira. Mas tenham fé, acreditem que se vocês passarem por estas mesmas coisas que eu, vocês vão ressuscitar em glória, na minha glória. Eu vou dividir a minha glória com vocês. E a Bíblia fala exatamente isso no livro dos Evangelhos. Aquele que vencer, eu vou dividir da minha glória com ele. Ele vai morar para sempre na minha santa cidade. Na verdade, não é nos Evangelhos, ela fala isso no livro dos profetas. O próprio Criador, ele vai dividir aquela sua glória que ele tem no seu reino com as pessoas que aceitarem sofrerem por ele e pelo nome dele terem a sua vida tirada. Ele deu a sua vida voluntariamente, porque ele tinha poder de destruir os pecadores. Mas nós que somos pecadores, nós não temos poder de destruir os pecadores que tentam tirar a nossa vida. Então, por isso, o Cordeiro fala pra gente, olha, deem a sua vida de livre e espontânea vontade, sem medo, porque eu vou ressuscitar vocês. Vocês acreditam na minha mensagem, vocês dão testemunho e vocês morrem pela minha mensagem, eu vou ressuscitar vocês. Então, aquelas pessoas, elas, mesmo sabendo de todos os riscos que elas passariam, elas resolviam arriscar e ir até o fim, porque elas tinham essa esperança de que elas seriam ressuscitadas e libertadas de toda aquela perseguição. Isso aconteceu naquele tempo, com os discípulos, com os pregadores, e também nos ajuda a passar pelas provas espirituais, as provas mentais, porque o nosso tempo hoje, em algumas partes do mundo, as pessoas que leem a Bíblia, elas são perseguidas, mas nós que estamos em outras regiões, que permitem um tempo onde exista tal paz e segurança, como a Bíblia diz que quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição, nós ainda temos a prova mental, que são as dificuldades da vida, que nós passamos, porque nós estamos inseridos ainda no mundo físico, mas naquele tempo onde a predominância era o mundo espiritual, o que eles faziam era tirar a vida para ver se causando dor ao corpo, eles abandonavam a fé no espírito. Continuando aqui. Além disso, essas palavras, elas lembram que o final já chegou, na medida em que a ressurreição é um dos seus sinais, e que o próprio Cordeiro foi o primeiro a ressuscitar. Ele diz, olha, vocês vão ressuscitar comigo se vocês passarem pelo meu evangelho. E ele disse que ele seria o primeiro a ressuscitar. Então, a partir daquele momento, ele disse, olha, o reino do céu vai vir e vocês vão ver por quê. Eu sou o reino do céu, e o reino do céu é a ressurreição. Vocês morrem fisicamente e ressuscitam espiritualmente, mentalmente, no meu reino, lá no mundo espiritual, assim como vai acontecer comigo. Então, a partir daquele momento, o reino espiritual, o reino do céu já tinha chegado. João Batista disse, virá, eis que o reino do céu virá, e eis que ele já chegou até vocês. Por quê? Porque eu estou aqui. Então, ele virá com a minha ressurreição, mas eu já estou aqui para ressuscitar. Então, é isso que acontece. O Cordeiro, ele foi o primeiro a ressuscitar, e através da ressurreição dele, a partir daquele momento, o reino espiritual, o reino do Criador, ele já estava aqui na Terra. E para ele ser concluído 100%, a profecia precisa se cumprir nos nossos dias. O sétimo anjo precisa dar o seu evangelho, jogar a sua taça no mar não, no ar, para que as nações do mundo inteiro ouçam. Então, Mateus 24:14 se cumpra, o evangelho será pregado, então nós veremos aí o fim. Mas se você pensa que esse ensino ele já acabou, não perca. Veja no YouTube que eu vou trazer completo aqui o capítulo 1 de Apocalipse, o capítulo 2 e as profecias do Apocalipse. Só que não dá pra gente estudar isso do dia pra noite. Quando você tiver tempo, olha um pouquinho, que aqui você vai ver bastante coisa interessante. Mas continuando aqui, nós vemos. Nós vivemos nos últimos dias. O soberano dos reis da terra serve para mostrar quem realmente manda neste mundo e governa todas as coisas. É ele que coloca os reis e é ele que tira os reis. Ele governa cada coisa e todas as coisas acontecem no seu lugar. Nada acontece sem que ele permita. Não era o Império Romano, nem são os Estados Unidos, nem o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é que governa todas as coisas. Estes são apenas governos humanos e têm grande poder entre os homens. Quem governa todas as coisas, o mundo físico e o mundo espiritual, de maneira que todas as coisas devem acontecer, é o Cordeiro. O Cordeiro é o soberano sobre todos os governos e é o criador dos senhores, criador de todos os patrões, de todos os chefes, que nós, os espirituais que estudamos a Bíblia, nós servimos.
Então aqui nós temos a segunda parte, uma expressão tripla de louvor, o versículo 5 até o 8. Ela é composta por uma, uma profecia e uma autoproclamação da parte da palavra, o versículo 8. Então nós temos aqui, João Batista, ele é louvado pelos seus poderosos atos de salvação, descer à terra, pregar o evangelho e dar a sua vida, o seu testemunho, ser martirizado. Nós lembramos aqui que João Batista agiu porque ele nos ama, e não porque nós somos merecedores da sua salvação. Só um momento. Então, voltando. O Criador de toda a Terra, ele fez isso por amor, mas por amor porque ele é amor. O amor dele é infinito. Não porque nós merecemos. Nós não merecemos isso, mas ele nos amou mesmo sem a gente merecer. Então, ele desceu do céu, se tornou homem, morreu por nós e nos salvou, porque ele nos amou, e por amor ele desceu e nos salvou. E não porque nós merecemos, porque eu ou você fizemos algo que fosse digno de merecimento para ele descer do céu e vir aqui morrer. Diferente disso. Ele desceu do céu e morreu por nós, porque ele é misericordioso, porque ele é amor. Porque se ele dependesse de nós, e nós só conhecemos o que ele fez porque ele falou: olha, eles não vão me obedecer de outro jeito, mas eu vou lá mostrar para eles que eu amo. E através do meu amor, outros vão me amar. E através desse amor que eles vão me amar, eles vão amar os seus irmãos. E todos esses que se amarem junto, eles farão parte da minha cidade lá no futuro, a Jerusalém espiritual, e eles serão chamados o meu povo. Aí nós temos aqui, ó, o escritor do livro de Apocalipse, ele afirma que João Batista, o Cordeiro, perdoou os nossos pecados. Então o próprio Cordeiro, aquele que desceu do céu, ele perdoou, porque lá nós vamos ser revestidos da mesma glória que ele. Então, nós todos seremos servos iguais, no mesmo patamar, e somente ele será rei. Mas por que somente ele será rei? Se todos os outros vão ser iguais. Somente ele será rei por causa do que ele fez. Ele, sendo criador e governante de todas as outras coisas, ele desceu aqui nessa terra e deu a sua vida pelos pecadores, e nos deu a salvação através disso. Se não fosse esse ato de amor, nenhum outro teria a chance, a possibilidade de um dia estar com ele no céu. Então é isso que diferencia ele de todos os outros. Então é por isso que todos os outros são iguais, e ele é o único que governa todos os outros com sabedoria, e a sua luz iluminará a cidade, porque não haverá mais sol e nem lua. Então nós temos aqui, ó, nós, todos os outros, seremos servos, sacerdotes. E por que que nós seremos servos, sacerdotes? Porque nós temos, lembra lá no antigo sistema do povo da circuncisão no deserto? Aquele povo, para eles terem acesso, comunicação com o Criador, com a palavra, tinha o sumo sacerdote na tenda, que ele pegava tudo aquilo que o povo falava, ele falava com o Criador, aí aquilo que o Criador respondia, o sumo sacerdote falava com o povo. Aí vocês imaginam que aqui entre a Arca da Aliança, que era o Criador lá no Antigo Testamento, a gente tinha o sumo sacerdote, que ele era o elo entre os homens e entre a palavra. Só que, quando o Criador ele desceu do seu posto e ele tomou o lugar de sumo sacerdote, então nós não nos dirigimos mais a um homem, a uma pessoa para ter acesso à palavra. Ele sendo sumo sacerdote, nós podemos ir até o próprio Criador diretamente. Então, quando nós aceitamos a ele, nós não vamos até um homem para ter acesso a ele, nós vamos até ele diretamente, porque aquele papel de falar com ele, que era de um homem, ele desceu do seu cargo, do seu posto, ele assumiu aquele cargo daquele homem e ele se tornou o caminho de chegar até o Pai. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim, porque eu sou o próprio Pai e agora vocês podem falar direto comigo. Não tem outro para falar comigo, sou eu mesmo. Se você quiser falar comigo, não vai procurar o ciclano, o fulano. Vem, fala direto comigo. Eu sou o sumo sacerdote. Quando eu cumpri aquilo que a palavra exigiu, eu me tornei o sumo sacerdote, o servidor da palavra. Então, se eu me tornei o sumo, o grande sacerdote, então, quando você vem procurar o sacerdote para falar a palavra, você não vai falar com o sacerdote, você vai falar direto com a palavra, direto comigo. É isso que o livro de Apocalipse fala, que o Criador fez. Ele reduziu todo esse trajeto que você teria que fazer até o Pai, ele reduziu esse caminho para que você chegasse até o Pai mais rápido. Então ele é o Pai. Se você quiser ir até o Pai, você vai até ele, porque ele é o Pai, então você vai estar falando com ele. Por isso que a gente, tendo fé no Filho, a gente tem a fé no Pai, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. O Pai desceu do céu e tornou esse papel de homem que ele tinha legado aos seus servos lá atrás. Ele falou: olha, eu vim pessoalmente para que você não precise mais procurar um homem para falar comigo. Me procure diretamente, porque eu sou o grande sacerdote. Então, você não precisa mais falar com homens para poder falar comigo. Você fala direto comigo. Não é melhor dessa maneira? É isso que o livro de Apocalipse diz. Então, aqui, é, o Filho nos tornou sacerdotes com a responsabilidade de pregar o Evangelho em favor uns dos outros através do mundo, pelo mundo. As últimas palavras são de louvor, terminando com graças, glórias, que deve ser declarado por todos como sinal de concordância, como sinal de admissão, como sinal de redenção de glórias ao Criador. Então aqui nós temos a segunda parte da profecia, que é o versículo 7. Então o escritor, ele faz uma declaração declarando a vinda visível e gloriosa do Verbo, do Criador, do João Batista. A ênfase recai sobre aqueles que os trapassaram, que crucificaram, e sobre os povos que não quiseram reconhecê-lo enquanto eles tinham chance. Então os romanos, que são aquele povo pagão cruel, não esqueçam que romanos não são somente aqueles que crucificaram. Nós somos gentios, porque nós vivemos sobre o sistema romano, o sistema que herdou daquele sistema deles lá atrás. Então o Império Romano se transformou no Império Papal Romano e o Império Papal Romano se transformou nesse sistema
governamental que nós temos hoje. Claro que antes disso nós temos aí os sistemas ainda que existiam antes dele, só que todos eles passaram aí, eles são herança, eles são herança do Império Romano, até chegar naquilo que a gente conhece hoje. Então aqui o foco de Apocalipse, a destruição, a maldição que o livro de Apocalipse direciona àqueles que não reconhecem a fé, ele recai sobre os descendentes dos gentios que não aceitaram o testemunho, a mensagem que aquele homem veio pregar e que o crucificaram. Portanto, não somente aqueles que crucificaram presencialmente, mas quando nós aceitamos aí a herança romana, do Império Romano, que é esse sistema falido católico e o evangélico que nós temos hoje, que faz com que as pessoas se percam, que essas pessoas aí cometam violência, imoralidade sexual, tudo isso é herança do Império Romano. Então, quando a gente decide continuar fazendo mal às vontades do nosso corpo e a gente não faz a vontade daquilo que está na palavra, na Bíblia, a gente está crucificando o Criador, porque eles trapassaram ele, porque ele era contra todas essas coisas. E quando a gente acaba dando ouvidos, dando lado para o nosso desejo a respeito dessas coisas, a gente, figurativamente e espiritualmente, a gente está traspassando também o Evangelho, porque a gente está fazendo tudo aquilo que é contra o Evangelho, que é contra tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi ensinado. E além dessas pessoas, dos gentios, tanto aqueles que traspassaram fisicamente, quanto nós, os descendentes, os judeus também, que eles não quiseram reconhecê-lo enquanto eles puderam, e ainda podem hoje. Nós estamos em tempo ainda em que todas as pessoas podem aceitar e ter fé no Filho, mas lembrem que Apocalipse, ele faz uma revelação daquilo que vai acontecer com certeza, então ele sabe o que vai acontecer. Então, no livro está escrito que as pessoas que não aceitaram, que chegaram lá no fim e não aceitaram, sobre essas recai a maldição de Apocalipse. Esses se lamentarão, porque agora não terão mais a chance de se arrependerem de seus pecados. E ele também faz uma autoproclamação. A própria palavra, o próprio Criador, ele enaltece os seus feitos, porque isso é justiça. Ele é o único digno de ser reconhecido por aquilo que ele fez. E ela diz aqui, ó, autoproclamação, no versículo 8. Vamos ver aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega. Que autoproclamação é essa? O Alfa é o Antigo Testamento, a antiga aliança que ele fez lá com o povo da circuncisão lá atrás. Essa aliança, o Antigo Testamento, é exclusiva daquele povo. E o Ômega, ele é uma aliança com aquelas pessoas daquele povo que se arrependeram de terem rejeitado a ele, e também é uma aliança que permite que nós, os gentios, deixemos toda essa nossa vontade carnal que traspassa o seu corpo, o seu evangelho até hoje, e nós façamos parte de um só povo, tanto aquele povo do Antigo Testamento, como nós do Novo Testamento. Nós nos unamos e passamos a ser um só povo. Então, por isso ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, diz a palavra do Criador, o Todo-Poderoso que é, que era e que há de vir. Nós temos aqui uma palavra vinda diretamente da palavra. Ela repete os termos do versículo 4, que é, que era e que há de vir, dando foco mais ainda à eternidade e ao domínio da palavra sobre todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E ele conclui com a declaração de ser o Todo-Poderoso. Essas palavras tinham o objetivo de dar segurança àqueles que serviam a palavra. Ele mesmo assegura ao seu povo o seu domínio sobre toda a situação. Eu vou encerrar esse estudo por aqui e amanhã eu venho trazer o estudo do capítulo 3, a vocação para o profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele que profetiza, aquele que revela a mensagem da Escritura Sagrada que está escrita em códigos, que está escrita em parábolas, para que aquelas pessoas que estão ouvindo, elas possam entender aquilo que o nosso Pai, o Criador do céu, está querendo dizer aos homens. Se você curtiu desse ensino, não perca o próximo e passa aqui amanhã, porque eu garanto para você que o próximo estudo é sempre melhor do que o anterior. Salvação e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Pois o tempo está próximo. O tempo de se cumprir as palavras que estão nesse livro está próximo. Não esqueça de Mateus 24:14. Saia da Babilônia. Saia da grande meretriz. Venha aprender o verdadeiro evangelho. Aqui você vai aprender o livro de Apocalipse da forma que ele deve ser. Algumas coisas ainda. Aqui eu vou abordar bastante sobre Apocalipse, mas algumas coisas ainda vão passar um pouco, porque é difícil estudar quando você está sozinho. Se tivesse outras pessoas que a gente pudesse conversar, outras pessoas que a gente pudesse estudar, seria muito melhor. O conteúdo se desenvolveria muito mais fácil, com muito mais facilidade. E o aprendizado, ele seria maior e melhor. Mas tudo acontece como tem que acontecer. Nada neste mundo acontece por acaso. Tudo que acontece aqui reflete lá em cima. E a única certeza que nós temos é... Algumas pessoas dizem que a única certeza é a morte. Mas eu não acredito nisso, porque diz que a única certeza é que haverá um juízo. Ele vai voltar, aqueles que estão mortos vão ressuscitar, e o julgamento será feito. De que lado você quer estar? Saia da Babilônia, não seja guiado pelo seu pastor que vai te levar para o buraco, e venha aprender a Bíblia da maneira correta. Porque aqui você aprende o verdadeiro evangelho.